Organize sua vida em silêncio. 10 regras estoicas que poucos seguem. Estoicismo. Há um poder silencioso que quase ninguém percebe, mas que transforma a vida de quem o pratica. É o poder de se retirar do ruído, não para se esconder, mas para construir. O silêncio, quando usado com intenção, é como um campo fértil que, sem alarde, prepara a colheita. É nele que as peças da vida se reorganizam, longe dos olhos que julgam e das vozes que tentam ditar o ritmo do nosso passo. Sêneca nos lembrava que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito, não apenas em tarefas inúteis, mas na energia que gastamos justificando cada movimento, explicando cada escolha, como se nossa vida fosse um espetáculo em cartaz para o mundo inteiro opinar. Quando vivemos para dar explicações, perdemos o direito de agir com a liberdade de quem sabe que o seu trabalho mais valioso acontece em silêncio fora do palco. Epicteto, por sua vez, falava sobre a verdadeira posse, não sobre coisas ou circunstâncias, mas sobre si mesmo. Há uma liberdade que não se conquista mudando tudo ao redor, mas estruturando o que está dentro. É como construir um alicerce de pedra no meio de um campo aberto. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas nada arranca aquilo que está firmemente assentado. O silêncio produtivo é o território do artesão invisível. Aquele que trabalha sem pressa, sem anunciar cada etapa, lapidando com paciência até que a peça esteja pronta. Só então o mundo vê o resultado, mas o processo que realmente moldou a obra pertence apenas a quem a fez. Essa é a essência de uma vida organizada. Não precisa ser anunciada. Ela se revela nos detalhes, na coerência de quem vive de acordo com o que acredita. Organizar a vida em silêncio é um gesto de força e de proteção. É construir sem a interferência de quem não entende o desenho. É crescer sem precisar da aprovação de quem só vê a superfície. E ao final, é descobrir que a vida mais estável não é a que grita para ser notada, mas a que, como um rio que segue seu curso, encontra naturalmente o caminho certo sem precisar anunciar. O excesso de exposição que mina a força interna. Vivemos em um tempo em que cada passo pode ser compartilhado antes mesmo de ser consolidado. O instante em que uma ideia nasce já é o momento em que ela é exibida, analisada, comentada e muitas vezes julgada. Isso cria uma ilusão de progresso, mas, na verdade, é como abrir a porta de uma casa ainda em construção. O vento entra, a poeira se espalha e o trabalho delicado, que deveria amadurecer em silêncio, é interrompido. Sêneca alertava para o risco de buscar aplausos antes da hora. Quando mostramos a obra inacabada para receber validação, transferimos para o olhar alheio a autoridade sobre o nosso próprio caminho. O resultado é que passamos a moldar as decisões não pelo que é correto ou necessário, mas pelo que será aceito e elogiado. E assim, pouco a pouco, a disciplina interna se torna dependente de estímulos externos, vulnerável a cada opinião contrária. O progresso silencioso, ao contrário, é como um vaso de barro que seca à sombra. Não apressa o processo, não se expõe ao calor intenso antes da hora. Ele amadurece protegido, fortalecendo-se até que esteja pronto para enfrentar o mundo. Esse tipo de construção não é frágil, porque não foi moldada sob o peso da necessidade de aprovação. A exposição constante rouba a energia que deveria ser investida na obra. Ao nos preocuparmos com a aparência do processo, deixamos de mergulhar no que realmente importa. O estoicismo nos convida a proteger o que ainda está nascendo, a tratar as primeiras fases de qualquer mudança como território sagrado, onde apenas o necessário tem acesso. Quando aprendemos a resistir à tentação de anunciar cada passo, descobrimos um benefício inesperado: a liberdade de errar sem plateia, de corrigir a rota sem explicar, de evoluir sem precisar justificar. E é justamente nesse espaço de anonimato voluntário que a força interna cresce firme e silenciosa até que nenhum julgamento externo seja capaz de abalá-la. A regra da clareza mínima. Há quem viva preso em uma lista interminável de objetivos, tarefas e compromissos, como se a quantidade fosse prova de produtividade. Mas, na verdade, esse acúmulo cria um estado de dispersão constante. É como tentar remar em várias direções ao mesmo tempo. O barco não afunda, mas também não chega a lugar algum. A mente, saturada de intenções, perde a capacidade de priorizar
o que realmente importa. Epicteto, com sua precisão prática, nos lembraria que a primeira tarefa de quem busca ordem é separar o essencial do barulho disfarçado de urgência. Muitas coisas parecem indispensáveis quando vistas de perto, mas à distância revelam-se irrelevantes. A clareza nasce desse ato de cortar o excesso, não de adicionar mais metas. Quanto menos carregamos, mais rápido avançamos. A regra da clareza mínima é simples, mas exige disciplina. Ter poucas metas, mas absolutamente nítidas. Saber exatamente quais ações, se realizadas, dariam sentido às próximas 24 horas. É como acender 3 velas em um quarto escuro. Não há luz para tudo, mas há luz suficiente para caminhar com segurança. Ao acordar, em vez de se perder em dezenas de tarefas, escolher 3 ações que sustentem o dia já é um ato de organização profunda. 3 pilares firmes valem mais do que um emaranhado de intenções frágeis. Isso não é limitação, mas foco. E o foco é a força que transforma um esforço pequeno em um resultado duradouro. Quando reduzimos o que é prioridade, criamos espaço para agir com mais presença. E, no estoicismo, presença é poder. É ela que nos impede de desperdiçar energia no que não podemos controlar e nos mantém ancorados no que está ao nosso alcance. A clareza mínima, longe de empobrecer a vida, a enriquece, porque ao final do dia, o que traz paz não é ter feito tudo, mas ter feito o que realmente precisava ser feito. O limite como forma de liberdade. Poucos compreendem que organizar a vida não é apenas adicionar ordem, mas proteger o que já está em equilíbrio. E essa proteção começa por um ato simples, mas muitas vezes doloroso. Dizer não, recusar convites, mesmo os tentadores. Rejeitar tarefas que não pertencem ao nosso papel. Evitar compromissos que roubam mais energia do que devolvem. É um movimento que pode parecer frieza aos olhos de quem não entende, mas que, na verdade, é um gesto profundo de cuidado. O estoicismo nos ensina que liberdade e limite não são opostos, são aliados. O limite é o contorno que preserva o essencial. Sem ele, nossa atenção se dispersa, nossa energia se esgota, e o que realmente importa fica soterrado pelo que apenas grita mais alto. Dizer não é fechar porta, é escolher com consciência por quais portas queremos entrar. A imagem do jardineiro explica bem. Para que a planta cresça forte e saudável, é preciso podar. Não se poda por crueldade, mas para que a vida se concentre nos galhos que sustentam frutos verdadeiros. Assim também funciona com nossos compromissos. Quando aceitamos tudo, enfraquecemos a raiz. Quando cortamos o excesso, fortalecemos o que permanece. Muitas vezes, o medo de negar vem da vontade de agradar ou do receio de perder oportunidade. Mas viver tentando abraçar tudo é viver deixando escapar o que nos é mais caro. Sêneca advertia que quem é guiado por todos os ventos não chega a porto algum. É necessário definir de onde sopra o vento que queremos seguir e recusar o resto, mesmo que isso cause estranhamento em quem está de fora. O limite é, portanto, uma expressão de liberdade interior. É a marca de quem sabe que não precisa estar em todos os lugares nem participar de todas as conversas para viver de forma plena. Ao contrário, é justamente o espaço preservado que nos permite estar inteiros, onde realmente decidimos a prática invisível que sustenta a paz visível. As vidas mais estáveis raramente são as que parecem mais organizadas aos olhos dos outros. Isso porque a verdadeira ordem não se constrói diante de uma plateia, mas em rituais silenciosos que quase ninguém vê. Há quem confunda disciplina com exibição, mas o que sustenta uma vida coerente são hábitos que não precisam ser mostrados para terem valor. É o que fazemos quando ninguém está olhando que molda o que somos, quando estamos sob qualquer olhar. Sêneca dizia que a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem ansiedade pelo futuro. Essa presença não se mantém por acaso. Ela é alimentada diariamente em pequenos gestos que não precisam ser explicados. Pode ser acordar cedo para caminhar sozinho, escrever reflexões antes de dormir, manter um canto da casa sempre arrumado ou reservar minutos para respirar em silêncio antes de iniciar o dia. São ações modestas, mas que funcionam como colunas invisíveis para a paz. O valor desses rituais está justamente no fato de não dependerem de reconhecimento. Quando a prática é invisível, ela se torna imune à comparação e à necessidade de aprovação. Ela existe pelo que nos transforma por dentro,
não pelo que impressiona por fora. É como o trabalho subterrâneo das raízes, ninguém as vê, mas são elas que sustentam a árvore, mesmo nas tempestades. Ao cultivar esse tipo de hábito, a vida se organiza de dentro para fora. E quando o mundo nos pressiona, não há colar, apenas um realinhamento. A estrutura permanece porque não foi construída para ser vitrine, mas para ser abrigo. Esse é o segredo do progresso, que não se perde com o tempo. Ele não precisa ser defendido contra a opinião alheia, porque já está guardado no único lugar onde ninguém pode arrancá-lo, dentro de nós. Sêneca nos ensinava que a leveza verdadeira não vem de ter menos coisas, mas de carregar apenas o que é necessário. Uma vida ordenada é como uma casa onde tudo tem seu lugar. Não há excesso, não há confusão, e cada elemento cumpre sua função. Essa harmonia externa reflete uma harmonia interna, e é ela que nos permite atravessar os dias sem sermos arrastados pelas urgências do mundo. Marco Aurélio, com sua visão prática e serena, lembrava que a harmonia vem quando cada parte faz o que deve, e a primeira parte precisa estar em ordem, é a nossa própria mente. Quando o pensamento está alinhado com nossos princípios, cada ação, por menor que seja, se encaixa no todo com naturalidade. E assim, mesmo em meio ao caos externo, existe um eixo firme que nos mantém de pé. A vida organizada em silêncio não precisa se justificar. Ela se manifesta no gesto, na postura, no olhar calmo de quem sabe o que está fazendo e por quê. É como um rio que segue seu curso. Ele não precisa anunciar que avança, apenas continua a fluir, vencendo pedras e contornando obstáculos com paciência e força. Organizar-se não é um ato para que o mundo veja, é um compromisso íntimo, uma promessa que fazemos a nós mesmos de viver de forma coerente, sem ruídos desnecessários. Porque a verdadeira paz não depende de reconhecimento, mas de saber que dentro de nós há um espaço seguro, onde cada coisa está em seu devido lugar e onde podemos repousar, mesmo quando o mundo lá fora se agita.